Salve galera do canal Perca 5 e 7, tudo bem com vocês? Treinador Denison na área. Hoje eu vou falar sobre mais um assunto bem interessante para todos vocês, que é por que nós engordamos. Tá? Vou explicar um pouquinho o processo evolucionista do ser humano, para vocês entenderem por que a gente engorda com facilidade, tá ok? Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você vá lá e se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão toda vez que nós publicarmos um vídeo novo. Bora pro vídeo então? Vamos lá? Então galera, por que nós engordamos? Deixa eu tentar voltar um pouquinho no tempo para tentar explicar para vocês entenderem esse processo, o processo como um todo. Olha só, o que acontece? Nos primórdios da humanidade, nossos ancestrais mais antigos, vamos colocar assim, eles tinham um alimento disponível com muita facilidade. Eles tinham facilidade para ter o alimento e alimento em abundância. Esses alimentos basicamente eram pequenas frutas, raízes de fácil digestão, tá? E como eu falei, de fácil obtenção. Então o que acontecia? Ele não precisava de muito esforço para obter esse alimento, o alimento estava ali, fácil, acessível, e como ele era abundante, não era preciso também que o corpo armazenasse energia, né? Para que você pudesse suportar algum esforço, né? Isso não acontecia para os nossos ancestrais. Dessa forma, o metabolismo deles era acelerado e, como eu falei anteriormente, não precisava armazenar energia. Ocorre que foram passando os anos, milhares de anos, e o mundo foi sofrendo transformações. Essas transformações foram principalmente de ordem climática, só que elas afetaram muito o habitat dos nossos ancestrais, certo? O que aconteceu então? Passou-se a ter dificuldade de obter o alimento. Tá? Então muitas vezes os nossos ancestrais tiveram que se deslocar grandes distâncias para conseguir obter o alimento. E nesses deslocamentos muitas vezes se deparavam com predadores e precisavam lutar ou precisavam fugir, ou mesmo daqui a pouco também eles começaram a se alimentar de pequenos animais, então também tiveram que caçar, se organizar para caçar, gastar energia para isso, correto? Então o metabolismo teve que sofrer uma adaptação para atender essa nova demanda, né? Do alimento ser difícil de obter e de você ter que percorrer uma grande distância para obter esse alimento. Então o metabolismo passou a ser mais lento, tá? Desacelerou um pouquinho, e também foi como se fosse criada uma reserva de energia. E essa reserva de energia, você sabe, é na forma de gordura, tá? Então o que acontecia? Os nossos ancestrais podiam suportar longos períodos de jejum, certo? E também muito esforço físico, certo? Então foram passando aí os anos, as modificações continuaram ocorrendo, mas chegou num dado momento que o ser humano desenvolveu a capacidade de cultivar seu próprio alimento, né? Ou seja, nós criamos a agricultura. A partir desse momento, o alimento voltou a ser de fácil acesso, tá certo? Então, de certa forma, eu diria que isso não estava nos planos do nosso organismo, porque ele vinha se adaptando a uma situação mais desfavorável e de repente passa a ter novamente o alimento acessível, certo? E eu diria que como foi rápido essa mudança, não houve um tempo hábil para uma nova adaptação ou uma nova evolução. E embora no início, isso a gente pode colocar aí, vamos colocar que foi há 5, 6 mil anos atrás, embora no início a agricultura demandasse muito esforço físico, né? Com o passar do tempo, principalmente após a Revolução Industrial, eu diria nos últimos 100 anos, o esforço físico para o trabalho ficou cada vez menor, certo? Principalmente com a mecanização, o esforço maior é feito por máquinas. Então o ser humano
deixou de precisar fazer muito esforço, salvo algumas sessões, hoje em dia ainda, deixou de fazer muito esforço para o seu trabalho do dia a dia, certo? Então, isso somado também a uma alimentação mais acessível e também a alimentos cada vez menos nutritivos e mais gordurosos, ricos em sal, gordura trans, etc. Somado a isso, eu diria que ficou cada vez mais complicado para o ser humano se manter em forma, porque esse metabolismo que ocorreu naquela evolução, que ele passou a ser lento e com a capacidade de armazenar energia, a gente não modificou, certo? Então, até hoje a gente tem ainda esse metabolismo, que ele a princípio é mais lento e também existe essa questão do armazenamento de energia na forma de gordura, certo? Isso, como vocês perceberam, foi uma forma de garantir a sobrevivência dos nossos ancestrais, certo? Foi como se fosse uma seleção de espécies. Quem desenvolveu essa capacidade garantiu a sua sobrevivência. Então, essa capacidade de armazenar energia e esse metabolismo mais lento garantiu a nossa sobrevivência. Só que hoje, o que acontece? Como eu falei, a gente não precisa de esforço físico para o trabalho, salvo raras exceções, de ter um alimento muito fácil de obter, seja com um clique através do celular, seja abrindo a geladeira, sendo indo até o mercado, é muito fácil de obter o alimento. Mesmo as classes menos abastadas têm facilidade de obter o alimento, claro, salvo também exceções, né, pessoal? Mas de uma maneira geral, a obtenção do alimento é fácil, tá? Não há esforço físico e nós temos um metabolismo que não está preparado para isso. O resultado é isso que vocês estão vendo, cada vez mais pessoas obesas, cada vez mais pessoas com sobrepeso, né? E o único remédio para isso é a prática de exercício físico regular e preferencialmente intenso, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Hoje o que eu queria falar com vocês era isso, era essa questão aí de por que nós engordamos, e eu queria que vocês soubessem que foi por causa desse processo evolucionista e dessa não adaptação do nosso metabolismo à nossa situação atual. Certinho? Então, pessoal, qualquer dúvida aí pode perguntar, nós vamos fazer o maior esforço para tentar responder. E não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar aí o nosso canal sempre que tiver uma nova postagem. Certinho, pessoal? Aquele abraço e até a próxima.